verdade, a gente vai continuar hoje, praticamente a gente vai encerrar, grosso modo falando, o Freud sozinho, para depois entrar com o Kohut e aí entrar também com a ciência do sentir, complexidade, aí começar, propriamente dito, no campo da psicofísica contemporânea, certo? Nosso quebra-cabeça. Hoje nós vamos falar do ego e o id. É um trabalho de Freud, em que ele diz que a consciência é a superfície do aparelho mental, espacialmente é o primeiro sistema a ser atingido pelo mundo externo. É muito comum se ver essa representação do iceberg para falar do sistema inconsciente e consciente. Mas isso é uma representação muito, vamos dizer assim, reducionista, porque, na verdade, como a gente viu, já em outro seminário, o mundo subterrâneo a que Freud se refere nada tem a ver com a profundidade da consciência, mas diz respeito a um outro lugar psíquico distinto da consciência, regido por leis próprias e cujos conteúdos jamais emergem à consciência, como daria a entender a ideia de inconsciente como o profundo. Quer dizer, desculpa, inconsciente com o profundo, que não se trata de profundo, e isso se trata de um outro lugar. Aí a gente fica pensando que outro lugar é esse. Se a gente atualiza, né, essa psique para tempos atuais, a gente começa a entender de uma outra maneira. Eu gosto muito eu descobri esse filósofo, esse João de Fernandes Teixeira, que é de um livro O Sítio da Mente e Onde Está a Mente. Na verdade, eu não conheço o livro, mas essa citação eu acho bem interessante. Ele diz assim: o filósofo chegou à casa dos amigos e viu o cachorro, os filhos, os quartos, com brinquedos, mas não conseguia ver o casamento. Até que o casal disse: você pode ver que estamos casados, mas nunca poderá ver o nosso casamento, pois este é uma relação, uma abstração. O mesmo se dá com o lugar da mente. A mente é uma relação, uma abstração, que nem por isso deixa de existir. Ela está em toda parte e nenhuma. Eu acho isso uma definição assim fantástica, né? Porque é a mente mesmo, ela não é palpável, ela está em tudo que é lugar, né? E, ao mesmo tempo, não está em nenhum enquanto matéria, mas está enquanto abstração, enquanto vibração, enquanto existência, né? É o casamento, não é? Aí, se a gente atualiza o conceito de Freud, porque lembra, Freud está em 3 dimensões de espaço, espaço fixo, tempo fixo. Se a gente atualiza isso para o conceito de hoje, de mais de 3 dimensões, de 10 dimensões de espaço e uma de tempo, né? Onde somente em 3 dimensões se materializa a nossa percepção, além das 3 entra na abstração. Então, se a gente atualiza a teoria de acordo com o conhecimento dos dias de hoje, mesmo essas dimensões ainda serem discutidas, mas é muito aceita, matematicamente é possível, a psique, então, estaria, pela ciência do sentir, eu trabalho com a psique estando inserida nas 10 dimensões de espaço e uma de tempo, ou tantas quantas a ciência vir a desvendar a existência. Então, eu passo esse videozinho mostrando 4 dimensões, que é feito por projeções, e eu queria que as pessoas usassem assim, a imaginação para imaginar, né? Quando tiver em 3, seria a materialização como a gente percebe, né? Vamos dizer assim, e em 4, que é o que até onde vai esse videozinho, né? Seria a totalidade. Imagine isso em N dimensões, né? Então, eu vou passar para entender um pouquinho como eu acho que funciona, se a gente pudesse levar a consciência, a psique, né, para essa localização em todas as dimensões do espaço. Aí é 3 dimensões. A projeção leva a 4, aí vai.
Imagina se a consciência seria só dentro do cubo, né? O resto é a psique. Olha a mistura, não é profundidade, superfície, raso, é um outro lugar. É a projeção do cubo e como eles fazem, a projeção também, que seria a projeção dele. Mas deu para entender como é que é a dinâmica? Quer dizer, se você leva para mais dimensões, você vai ter uma outra realização do que seria consciência e do que seria inconsciente. É que o Freud não tinha, então ele criou esse modelo assim. Bom, então ele faz assim, agora vem o ego, que o Freud examinaremos o indivíduo como um id psíquico, desconhecido e inconsciente, sobre cuja superfície repousa o ego. Pensa naquele movimento, né? Ali tem o ego numa superfície daquela totalidade. Imagina aquilo em 11 dimensões, em 10 dimensões, enfim, desenvolvido a partir de seu núcleo, o sistema perceptivo. O ego é a parte do id que foi modificado. Ele é como um cavaleiro que tem de manter controlada a força superior do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro tenta fazê-la com a sua própria força, enquanto que o ego utiliza as forças tomadas de empréstimos. A analogia pode ser levada um pouco além. Com frequência, um cavaleiro, se não deseja ver-se separado do cavalo, é obrigado a conduzi-lo onde este quer ir. Da mesma maneira, o ego tem o hábito de transformar em ação a vontade do id como se fosse sua própria. Porque, na verdade, o ego sai do id. O primeiro movimento, a primeira energia, a primeira coisa é o id. A gente vai ver mais isso. O próprio corpo de uma pessoa e, acima de tudo, a sua superfície constitui um lugar de onde podem originar-se as sensações tanto externas quanto internas. O ego é, primeiro e acima de tudo, um ego corporal. Não é simplesmente uma entidade superfície, mas ele é a própria projeção de uma superfície. Isto é, o ego, em última análise, deriva das sensações corporais, principalmente das que se originam da superfície do corpo. Ele pode ser assim encarado como uma projeção mental da superfície do corpo, além de representar-se as superfícies do aparelho mental. Me lembra muito aquela projeção que eu falo, você tem uma totalidade, onde o soma vai para uma projeção e a psique é outra projeção, que a gente vai ver isso mais adiante. Né? Então, ele fala que é a própria projeção, é o ego. Quer dizer, é uma coisa abstrata. Então, a gente tem um modelo original de uma dimensão, que era o da linguagem, era o do projeto, dos neurônios. Freud fez esse modelo. Ele evolui para o sistema inconsciente e inconsciente, que é 2 dimensões, se a gente pensar aqui, até o modelo dá essa ideia. Ele evolui para 3 dimensões, que é o ego e o superego, vê que é uma bola, quer dizer, já tem uma profundidade esse modelo, e a gente vai, com o nosso estudo aqui, evoluir para N dimensões. Né? Onde tem sai desse para cair numa abstração pura. O ego e o superego, ideal do ego. Na clínica, se observa pessoas com críticas muito severas, sentimento inconsciente e culpa.
Não somente é o que é o mais baixo do ego, mas é o mais elevado do ego, pode ser inconsciente. É porque há uma gradação do ego. Né? Você tem um id, o sujeito quando nasce ele é id puro, depois à medida que tem um contato com o mundo externo, ele vai fazendo o ego, vai começando a estruturar o ego, e nesse contato também vai começando as proibições, enfim, o que é, aí surge o superego, são as 3 instâncias psíquicas que ele propõe. Esse é o modelo dele, que é chamado segunda tópica. Então seria isso, o id é o profundo, é a origem. Aí o ego vem do id e o superego vem do id, do ego também, quer dizer, é dessa relação pelo mundo externo. E é interessante que aí nesse trabalho também, isso é mais para os psis, né, para quem trabalha nessa área, a transferência não é só uma reedição do conflito, o analista passa a ocupar o lugar do próprio objeto que está sendo a questão. Por isso que o analista tem a mania de dizer isso é comigo, porque ele ocupa, né, através da interpretação, ele ocupa o lugar do conflito. E a pessoa vai conseguir entender esse conflito, resolver esse conflito a partir da relação transferencial. Isso é a psicanálise, né? Então, o que acontece? Você tem o id que deseja, você tem um superego que a lei gera o conflito, e o ego é o mediador. Está aqui o modelo, esse modelo, ele antes era mais rechuchudinho, depois ele melhorou o modelo assim, repara, reprimido, inconsciente, ego, superego, perceptivo, consciente. Então, é mais ou menos isso aqui, esse modelo foi o Freud quem fez, né? Não tem muito mistério, né? É até interessante, você tem uma fonte de desejo, você tem uma proibição e tem um intermediário aí no meio. Essa aqui é a história do modelo. E o conflito está aqui, não tem como escapar dele. Aquele videozinho que eu passei, ninguém quer falar nada, tudo certo? Vou passar, então. Aquele videozinho que eu passei da vez passada tem também sobre isso, eu achei interessante, vou passar, que ele faz um resumo bastante razoável sobre o tema. No vídeo anterior, conhecemos a teoria topográfica de Freud, que divide a consciência em 3 sistemas: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Vimos também o que são pulsões e como elas atuam. Nesse vídeo, vamos avançar um pouco mais e conhecer a teoria estrutural de Freud, ou seja, como Freud entende a estrutura da personalidade. Freud percebeu que seus pacientes apresentavam inúmeros conflitos internos e muitas vezes lidavam com tais conflitos realizando certos acordos psíquicos para tentar aliviar a ansiedade gerada pelos conflitos e manter algum nível de conforto mental. De acordo com Freud, a nossa psique ou nossa mente tem como principal meta preservar ou recuperar um certo nível de equilíbrio interno que lhe permita minimizar o desprazer e maximizar o prazer. Essa tarefa é levada a cabo pelo relacionamento dinâmico entre os 3 componentes básicos da psique: o id, o ego e o superego. Vamos conhecê-los melhor. O id é a estrutura original da personalidade, por isso é caótico, desorganizado e sem forma. Todo o conteúdo do id é inconsciente. Lembra da parte mais profunda do iceberg que estudamos no vídeo anterior? Pois é, todos aqueles processos e elementos que jamais foram conscientes formam o id, essa dimensão caótica da personalidade. Dê uma olhada. Freud's notion of the unconscious is a very uniquely Freudian one. It supposes that there's actually a sort of an area of the mind that gets sealed off in the course of human development, within which tempestuous instincts are struggling for release but can't find proper release owing to this phenomenon of having been sealed off. And that's the unconscious mind. It's a very animal-like unconscious. It has all of these wild and tempestuous instincts inside of it. And when we speak of an unconscious behavior, that's a different sense of the word than Freud thought. Freud's was a very dynamic unconscious, and it's one that is
much more plausible in the context of biological notions of his day, that unconscious was our animal evolutionary past for Freud. And in that animal evolutionary past are things that are incompatible with modern civilization. But there's no way to escape it because we are forced to inherit all of these things from the past and to repeat them. So Freud's unconscious is alive, powerful, sealed off, and dangerous. And it's part of a 19th century thinking about the organism and evolution. Devido a essa natureza caótica, no id convivem, por exemplo, desejos contraditórios lado a lado, sem que um anule o outro, pois a lógica não se aplica ao id. Mas o id também é a fonte de toda a energia das pulsões. As pulsões de vida e de morte, que estudamos no vídeo anterior, alimentam-se da energia gerada pelo id. Em verdade, tanto as energias quanto as próprias pulsões fazem parte do id. Ele busca a liberação constante de toda a energia, toda a atenção e toda a excitação. Pode-se dizer que o id é como uma criança mimada que desconsidera os limites da realidade, procurando a autossatisfação de forma irracional e egoísta a todo momento, sem inibições e não tolerando frustrações. Lógica, valores ou ética não significam nada para o id. O ego é uma estrutura da personalidade que se desenvolve a partir do id, na medida em que o bebê vai tomando consciência de sua própria identidade. A função do ego é a de procurar atender e ao mesmo tempo aplacar as exigências constantes do id, preservando a saúde, a segurança e a sanidade da psique. Como o id é incapaz de lidar com a realidade externa, o ego, que é lógico e racional, cumpre essa função, fazendo o meio de campo entre o mundo interno e o mundo externo. A energia utilizada pelo ego é extraída do id. O ego, segundo Freud, se esforça pelo prazer e tenta evitar o desprazer, mas ele faz isso considerando as limitações e as oportunidades que são postos pela realidade externa, controlando as exigências do id e avaliando como, quando e se elas devem ser satisfeitas. Em poucas palavras, o id funciona segundo o princípio do prazer. O ego funciona segundo o princípio da realidade, separando o desejo da fantasia. O superego é uma estrutura que surge a partir do ego e tem a função de atuar como um juiz das ações e pensamentos do ego. É no superego que residem os códigos de conduta aprendidos no convívio social, as inibições e os ideais. O superego age no sentido de proibir ou limitar certos pensamentos e atitudes. A capacidade de autoobservação é uma característica do superego, uma vez que ele age independente das pressões do id por satisfação e das pressões do ego, que, a seu modo, também está envolvido na busca pelo prazer. O superego de uma criança, segundo Freud, se desenvolve de acordo com o modelo do superego de seus pais ou das pessoas que a criaram. Ou seja, todo o conteúdo que ele abriga é derivado dos julgamentos, valores e tradições defendidos durante a criação, e que dessa forma são passados de geração a geração. O superego contém os ideais nobres pelos quais lutamos. Ele gera sentimentos de orgulho e de amor próprio por conta de nossos bons comportamentos, mas também gera sentimentos de culpa e inferioridade pelo comportamento desaprovado. Às vezes, o superego pode atuar de maneira bem primitiva, severa e inflexível, com base em julgamentos preto no branco ou tudo ou nada, em busca da perfeição. E a pessoa pode se sentir culpada até mesmo por certos pensamentos, mesmo que eles não tenham provocado nenhuma ação. Mas o superego também pode se desenvolver no sentido da compreensão e da flexibilidade, aprendendo a perdoar a si mesmo ou aos outros quando percebe que uma agressão foi fruto de um mal-entendido ou de uma situação de extrema tensão. Resumindo, podemos comparar os três componentes básicos da psique à figura de um homem montando sobre um cavalo. O cavalo seria o id, impulsivo e cheio de energia. O cavaleiro seria o ego, cujo papel é o de proteger o id e de intermediar a relação entre os seus desejos e a realidade externa. Os superegos são as rédeas,
que freiam, limitam ou redirecionam todo o sistema. Apesar dessa comparação, Freud considera que, muitas vezes, o id consegue sobrepujar o ego e levá-lo aonde bem quer. De fato, Freud percebe o ego como uma estrutura fraca, um joguete nas mãos do id, da realidade e do superego. Como vimos, do id surge o ego para lidar de forma realista com as exigências do id, considerando a realidade externa. O superego, por sua vez, emerge do ego como um freio moral, um juiz que controla a flexibilidade do ego. E como isso se relaciona com aquele iceberg do vídeo anterior que representa sua consciência e é dividido em 3 partes: consciente, pré-consciente e inconsciente? Bom, aquela parte mais submersa, o inconsciente, abriga os elementos que constituem o id, ou seja, o id é totalmente inconsciente. Já o ego e o superego são formados por processos e elementos que habitam o consciente, o pré-consciente, mas também o inconsciente. Logo, eles são parcialmente inconscientes. Dê uma olhada. O que o Freud percebeu e formulou é de que o homem era movido por várias forças. Forças instintivas, pulsionais, o que ele chamou de id, que seria algo da ordem da natureza. O superego, ou supereu, é a consciência moral, é aquela vozinha que nos diz como a gente tem que ser ou não pode ser. E o ego, ou eu, é o produto final disso tudo, é a instância que fica tentando dar conta das pressões do id, das ordens do superego e das exigências da realidade externa. Como é que isso é formado? O bebê, id puro, natureza, em contato com o mundo, ele vai aprendendo por identificações, como um espelho, que vai o mundo dizendo para ele como ele é. É a formação do eu, do ego. Também ele vai aprendendo como ele deve ser, através da educação. E como é que ele aceita aquilo? Porque ele precisa da mãe e do pai, ele quer o amor da mãe e do pai. Em um momento seguinte, isso é introjetado, é internalizado. Nesse momento, a criança e depois o adulto não pensa mais, eu preciso fazer isso pela mamãe. Ele pensa, eu para me amar preciso fazer isso. O supereu tem um lado ideal, o Freud chama de ideal do eu, que são as nossas expectativas de performance. Eu vou ser uma grande pianista, em geral a partir do que os pais queriam, né? E as ordens morais, o superego propriamente dito. Vocês imaginem pessoas com exigências muito severas, com um superego muito tirânico. Que conflito, que exaustão, tanto do ponto de vista dos ideais, tenho que ser a melhor aluna, tanto do ponto de vista das repressões sociais. Por isso, o propósito da psicanálise, segundo Freud, é justamente o de fortalecer o ego, para que ele se torne mais independente do autoritarismo do superego, se torne mais senhor de si, com uma capacidade de percepção mais apurada e ampliada, lidando melhor com as exigências que recaem sobre ele. No próximo episódio, vamos conhecer como o relacionamento entre o id, o ego e o superego podem gerar ansiedade e os mecanismos de defesa que o ego cria para se proteger dela. Eu espero você! Tem muita coisa controversa aí, né, Beatriz? Sim, esse é um resumo basal. O resumo é basal, né? Mas quando ela fala que para o Freud o ego a psicanálise tem que reforçar o ego, isso é meio... Não, isso é uma linguagem para um leigo, né? Dá a ideia que a psicanálise, ela trabalha justamente para o ego se fortalecer e lidar com o conflito. E dar um jeito no conflito, não deixa de ser. Agora, isso aí é um desenho animado para uma pessoa que nunca viu estar entendendo. Aí é o básico do básico, ninguém está aqui, nem eles estão com essa proposta, eu não entendi esse vídeo com essa proposta de determinar a psicanálise. Eu gostei do vídeo, eu acho que ele dá uma ideia do que é. Agora, achar que entendeu a psicanálise com esse vídeo, ninguém vai pensar isso, né? É só mesmo um beabá. É que nem quando você começa a estudar. Cabral descobriu o Brasil pelas calmarias.
Pelo amor de Deus, não é nada disso, Então, mas a gente... isso é, eu tô falando, do jeito que tá as coisas hoje em dia, eu tenho medo até que eles botem esses videozinhos assim Mas numa- aí não é o o que a gente pode fazer. Mas é nesse nível, porque para a gente aqui, no nosso caso, não interessa, porque se for mergulhar no Não, trabalho é do Ego diferente, Reed, lógico. é outra proposta, né? É outra proposta. Mas a nossa ideia aqui é chegar, que já vamos chegar no próximo, nessa diferenciação entre ego e self, que leva a surgir com o Ruth, e que leva depois a surgir nossas ideias com a psicofísica contemporânea, com a ciência do sentir, enfim. Então, é complexidade. Então, nosso objetivo aqui é isso. Se a pessoa entendeu que você tem 3 instâncias, uma que vamos dizer assim, desejo puro, a outra que é repressão, olha, não pode, vai ser o juiz da causa, vamos dizer assim. E um juiz da causa, às vezes, a ideia de que é uma coisa ruim, não é. O superego, ele é, muitas vezes, protetor. Aliás, ele é protetor. Porque você não poder fazer... A gente tem a culpa que a gente tem, é o que nos faz civilizados, inclusive, né? Tudo depende de como ele foi estruturado, né? Exatamente. E o ego está ali no meio negociando isso tudo. Essa é a ideia básica do Freud. Eu acho que foi isso que ele tentou trazer através de um desenho animado de 10 minutos, imagina. A obra do Freud, é até importante que você traga isso sim, porque isso está gravado, isso vai ficar para outro ouvir. A obra do Freud são 23 volumes. E 23 volumes que você lê uma vez, lê 2, lê 3 e está sempre descobrindo coisas, está sempre aprendendo coisas. Isso aí é a superfície da superfície da superfície, né? Isso é verdade. Mas você vai passar a vida inteira estudando a obra do Freud e vai estar sempre aprendendo com ela. Agora, se você fica no basal, você pensa que entendeu, não entendeu nada. Mas você tem que começar pelo basal para chegar à profundidade da obra, senão você não Eu vai. não entendi. Eu entendi o que você falou, só não compreendi o porquê da fala. Eu não sou psicanalista, não fiz psicanálise, não estudei, não sei nada. Obviamente, sempre ouvi falar aí de ego, superego, toda vez, sempre se fala. Mas, para mim, para mim era óbvio que isso é uma pequena pincelada para um próximo passo. Qual era a tua Desdobramentos preocupação? maiores dentro, se você, dependendo do campo que você for, você vai ter desdobramentos para cá ou para lá. É isso que é a questão. Mas a ideia... Eu achei que, para uma leiga como eu achei que ficou explicado, mas não quer dizer que seja profundo, mas pelo menos, superficialmente, você entende. da ideia. Não, mas eu acho que, de qualquer forma, é importante o que ele colocou, até porque esse vídeo, como a própria Bia falou, vai ser passado. Outras pessoas, não sei, podem ter acesso, a gente nunca sabe, né? Isso vai ficar gravado, né? E para não achar que está passando isso como um conceito final. É claro que é bom essa Mas colocação. ela falou antes, ela explica isso. A questão é que isso aí está remetendo a um complexo edípico, está remetendo a conflitos da relação pai, mãe, bebê, no seu movimento infantil, a neurose, a perversão, no olhar de Freud. Então, isso aí está desmembrando em 1000 coisas. Aí é que a coisa complica, que não é a nossa proposta aqui, né? Nós não estamos aqui estudando Freud. Eu já tenho, lembra, não sei se o Laerte participou lá na sociedade, eu cheguei a fazer um curso de Freud, não formação, porque formação é muito mais complexo, mas um curso, cada trabalho dele, a gente se aprofunda. Não foi no meu tempo. Não foi no meu tempo. Teve, eu fiz um curso lá de mais de um ano, enfim, de aprofundar em cada texto. A gente fez percorreu a obra de Freud, os principais textos dele, né? Aliás, muita coisa eu estou tirando desse curso. E foi bom, porque para mim foi uma releitura interessante, mas a gente pegou lá desde o começo mesmo, desde o projeto, foi muito interessante. É isso aí, gente. Não, eu acho que essa observação são sempre importantes. Você, para ser um psicanalista, antes de tudo, você tem que ter terapia pessoal, análise pessoal, você tem que ter estudo teórico,
você tem que ter supervisão, você tem que ter troca com colegas de casos clínicos, enfim, e isso não é um pouquinho, é muito, para que você possa justamente desenvolver a manha, vamos dizer assim, da psique, para que você possa ter jogo de cintura no trabalho, de lidar com isso de uma maneira... Porque senão fica aquela coisa toda pré-fabricada de teorias que não é o indivíduo. Que não é o indivíduo. Então, é importante que essa prática, né, essa troca humana entre os próprios colegas é importante também. Esse nosso não é, esse nosso não estou formando ninguém, é diferente, é um conhecimento, não é para clínica, é para clínica para quem já faz clínica, é diferente. Para quem já tem clínica, aí sim pode pegar esses conceitos e aplicar. Mas para quem não tem, não é aqui que vai aprender isso. A gente teve uma colega aqui que começou aquele, eu digo, não, vai procurar uma formação, e ela foi procurar uma formação, entendeu? Para não ficar restrita aqui, porque aqui que eu digo não é um outro curso que eu dei, porque não era essa a proposta. Apesar da gente estar estudando Kohut, estar estudando psicanálise, estar estudando a ciência do sentir, a proposta não é de uma formação clínica. Pode ser que um dia a gente evolua até para uma formação clínica, mas isso está muito longe ainda. Mas as pessoas que estão fazendo já sua formação ou que já fazem clínica, aperfeiçoar isso para... Até porque esse trabalho que eu faço pega todas as áreas, ela não pega só psicanálise, ela pega psicanalista, ela pega a terapeuta ocupacional, pega o eutonista, educação física, como a Azuleide, pega várias áreas, até áreas não clínicas, como até o direito, como você tem, Marisa, advogada da relação, você pode usar essa compreensão. Então, você pode trabalhar em várias áreas isso, quer dizer, é um olhar de mundo modificado, é um entendimento do ser humano modificado, que encaixa. Então, isso aí não tem, cada um tem que levar para si na sua área, né, e poder desenvolver. Bom, então, Freud teve a primeira tópica, que é a psique compreendida como sistemas, né, consciente, pré-consciente e inconsciente, nós vimos isso. Né? Lembra, durante o dia há uma corrente contínua fluida do sistema perceptivo para a atividade motora, e à noite, durante os sonhos, a ideia é transformada novamente em imagem sensorial, que derivou, e ela vai do sistema pré-consciente ao sistema perceptivo. Né? Se bem que aqui, durante o dia, para um pouco antes, atinge o sistema exatamente, porque senão a gente estaria alucinando. E, de acordo com a primeira tópica, tudo que é reprimido é inconsciente. No sentido descritivo, seriam dois inconscientes, inconsciente propriamente dito e o pré-consciente, porque o pré-consciente é o inconsciente que a gente entra e sai dele, ora se torna consciente, ora volta para o inconsciente. O ego funcionaria como um regulador entre o que estaria consciente e o inconsciente. Quer dizer, lá na primeira tópica, o ego era apenas um regulador, ele não era uma estrutura. Né? É diferente. À medida que ia trabalhando na clínica, ele foi entendendo que sensações desprazerosas ofereciam resistência para a ideia reprimida se tornar consciente. Quer dizer, o paciente não aceitava isso, ficava sentindo desprazer. E aí ele foi pertencer ao ego regular esse trânsito, né? Essa resistência só podia vir do interior do ego, requerendo, então, um terceiro inconsciente. Aí ele achou que era inconsciente demais, está muito inconsciente, aí ele cria a estrutura. Aí ele abandona o modelo, quer dizer, ele sai daquele modelo da primeira tópica e reformula a concepção de ego para... como se ele encontrasse aqui na clínica, ele encontra uma coisa que a teoria anterior não atende, e aí ele reformula a concepção de ego, deixa de ser um mero regulador para ser uma estrutura, o que muda tudo, né? Ele não faz só uma passagem, ele negocia, ele manipula, enfim. Então, ele vai para a segunda tópica, que é um modelo estrutural, em que a psique não é mais compreendida como sistemas, né? E sim como instâncias, id, ego, superego. No início, o indivíduo é puro id, por interferência, o id vai emergindo o ego. Né? Então, o id é uma parte reprimida, à margem do ego, que com sua energia movimentaria o aparelho psíquico sem possuir contato com o mundo externo. O id não tem contato com o mundo externo. Não, isso aí é o que a gente estava discutindo. Aí nós vamos para o narcisismo.
Por que era importante dar isso para a gente chegar no narcisismo? Porque Kohut é todo em cima do narcisismo. Tá? Então, a gente tem que ter o ego para falar do narcisismo, não tem jeito, ego estrutural para falar do narcisismo, senão não vai. Então, vamos lá. O Freud, antigamente, em 1899, em artigo de em Criminologia, criminologista Paul Neck, introduziu o termo alemão Narzissmus, eu não sei como é que se pronuncia, como uma verdadeira perversão sexual. Ele usa o termo narcisismo para denotar a atitude de uma pessoa que trata o seu próprio corpo da mesma forma pelo qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado. Se de forma excessiva, se torna uma perversão. Aí eu peguei essa figura que eu acho que fala muito bem. O que eu faço quando vejo alguém extremamente sexy? Eu olho, eu sorrio e, quando canso, saio da frente do espelho. Quer dizer, isso é um papo narcísico, né? O Freud ele toma emprestado o nome e apresenta o narcisismo, quer dizer, o que seria uma perversão, colocado como tal, o Freud diz, não, não é bem assim, não. É uma fase do desenvolvimento normal do indivíduo. Aí ele fez uma proposta seguinte, o início, né, no início, não tem ego. Então, a libido é uma libido desorganizada, seria essa forma que ela está toda bagunçada. Ela é voltada para o próprio corpo. Ela é misturada com as pulsões de autopreservação e se satisfaz autoeroticamente. Então, o autoerotismo é a libido desorganizada. Aí, quando começa a surgir o ego, a libido se torna organizada. É o narcisismo primário. A libido está voltada para o ego. Então, dizemos que um ser humano tem, originalmente, 2 objetos sexuais, ele próprio e a mulher que cuida dele, e, ao fazê-lo, estamos postulando a existência de um narcisismo primário em todos, ao qual, em alguns casos, pode manifestar-se de forma dominante em sua escolha objetal. Porque quando você volta para si esse ego, essa libido, é o narcisismo primário. Agora, é interessante porque o autoerotismo, eu vou chegar lá de volta, o autoerotismo, ele é um estado inicial do desenvolvimento da libido devido à ausência de ego, como foi falado, e ele encontra-se desorganizada, voltada para o corpo e misturada com as pulsões de autopreservação. Que originalmente o Freud não falava, quando ele escreveu sobre isso, ele não falava em pulsão de vida e de morte, ele falava pulsão sexual e de autopreservação. Depois é que ele evoluiu com a teoria. É porque eu estou juntando isso aí, porque senão é a obra toda, a gente não vai ver isso aqui. E também, no final, que o produto final é a pulsão de vida e de morte com ego e de superego, ponto. Né? E o narcisismo que a gente vai ver. Então, as pulsões não precisam de objetos, estão ligadas à semelhança da parasita, eu botei aqui para a gente ver a parasita, por assim dizer, as outras funções corporais, e consegue sua satisfação autoerótica no próprio corpo da pessoa. Isso no início, logo no início. Fica parasitando ali essa energia. Porque lembra, a energia para Freud não é como eu vejo, que é uma vibração, é o corpo vibracional. Ela tem origem no soma, ela tem origem no instinct, lá que se transforma quando entra na descarga. Então, tem origem no lugar somático. Então, aqui, ela se mistura no corpo do bebê, que não tem ego ainda. Aí a gente vai ver agora o mito de Narciso. Para quem não conhece, está aqui.
Isso, o mito de Narciso. Então, a gente tem uma libido desorganizada, autoerotismo. Nós temos uma libido organizada, narcisismo primário, voltada para o próprio ego. Depois, nós temos a libido investindo o objeto. Lembra, objeto é tudo que é não eu. Isso tudo é intrapsíquico. Isso tudo é dentro da mente, não é fora. É só as representações dentro da mente da pessoa. Aqui é o labirinto da psique, né? Originalmente, enfim, que a gente bolou. Tem o instinto, a descarga. Entre esse caminho, né, a libido vai correr isso tudo. Então, e quando ele retorna do objeto para o ego, é o que ele chama de narcisismo secundário, porque a libido vai para o objeto, narcisismo, né, libido objetal, e vem, é o narcisismo secundário. Porque o Freud observou que, a partir dos sonhos, a libido recua toda para o ego. Quando você está dormindo, a libido volta toda para si, inclusive servindo a um efeito restaurador do organismo. Então, ele conclui que o normal seria o vai e vem da libido. O problema é quando essa libido, né, cronifica numa única posição, né? Aí já é patologia. Então, no mundo das representações, você tem quanto menos libido narcísica, mais libido objetal. E aqui está faltando aqui. Opa. Vamos corrigir isso. Pronto, não seja por isso. Mais libido objetal, né? Que, enfim, então eu botei fininho aqui, claro que isso é o mundo, né? Então a libido objetal atinge sua fase mais elevada de desenvolvimento no caso de uma pessoa apaixonada, por exemplo. Estou apaixonada pelo objeto, pelo outro, o não eu pareço desistir de mim em favor daquele outro, né? Isso é muito interessante também, mas aí já são profundezas do narcisismo, que não é o caso aqui. Aí você tem, né, ela vai, narcisismo primário, narcisismo secundário. Na verdade, o narcisismo primário só acontece uma vez, a primeira vez, depois ele será sempre secundário. Porque no momento em que você investiu no objeto e ele retorna, já é secundário. Então, o primário só existe lá, autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário. Aí, a partir dali, né? O libido que se tornou... A gente colocar na vida real, o narcisismo secundário seria que quando você coloca a tua libido no outro, de uma certa forma, você está esperando do outro alguma coisa em retorno, né? Seria a libido voltando para você, né? Seria o narcisismo secundário. Aí você me pegou, vou ser sincera, porque aí você já vai entrar no mundo de corrute, que você usa do outro a seu serviço, né? Aí já vamos entrar em corrute, tá? Já é depois. Torna essa sua questão Vamos esperar, mais vamos adiante. Porque aí é que vem um desdobramento bem interessante. A libido que se tornou narcísica não consegue retornar aos objetos, quando aí essa interferência da mobilidade da libido certamente se torna patogênica. Porque quando ela para, ela cristaliza, ela cronifica numa posição narcísica, aí é patologia. Parece não ser bem tolerada uma acumulação de libido narcísica além de um determinado nível. Isso é Freud. Ô, Bia, Hein? a gente poderia transportar isso para a vida da gente, por exemplo, na infância, a gente está mais nesse narcisismo primário, durante a vida a gente vai investindo na libido objetal e na maturidade a gente retorna para esse narcisismo. Poderia fazer? Não, porque esse narcisismo primário, veja bem aqui, ó, só acontece... Deixa eu tirar isso aqui de cima, que isso aqui atrapalha. Narcisismo primário, veja bem, aqui é autoerotismo, você não tem ego, tá? Não tem ego.
E isso para Freud que eu estou falando, né? Porque se isso que você está falando, o Corrucci vai falar de uma outra maneira. Ele fala em evoluções do narcisismo, em amadurecimento do narcisismo, mas não é isto que o Freud está dizendo. Você já está, é que nem você lá estão indo mais para Corrucci do que o deduções que vêm depois. Mas vamos lá, vem Freud. Você tem aqui o erotismo, tá? Aí você tem o narcisismo primário que só acontece uma vez, a primeira vez. Porque no momento em que ele vai para o objeto, ele vai investir no objeto, já não é mais primário quando ele retorna, já é um secundário. Ele já foi no objeto e está voltando. E aí o Freud diz que o natural, o saudável, é ficar indo e vindo na vida. É ir e vir, o tempo todo, não importa se que idade tem, enfim. Então, mesmo na velhice, se a pessoa volta para si, é patológico. Né? Uma criança que fica só para si é patológico. O certo entre aspas, né? O saudável, vamos dizer assim, é ir e vir da libido. Para Freud. Agora, Freud, depois, ele não escreveu mais sobre isso. Ele escreveu esse texto em 1914. Né? Quem veio a desenvolver muito sobre isso, que eu gosto, foi o Corrucci. Tem outros autores que falam também de outras formas de entender o narcisismo, mas não é o nosso caso. Eu gosto do Corrucci, que fez toda uma teoria para os transtornos narcísicos de personalidade. Entendeu? Obrigada. Tá. Ele fala, aí o Freud dá esse exemplo famoso da ameba, e como eu achei esse vídeo lá nos meus cursos lá antigos, eu trouxe para a gente. Para explicar o investimento libidinal nos objetos, Freud usa a metáfora de uma ameba, que projeta seus bracinhos pseudo-falso pó do pé sobre aquilo que irá fagocitar e engolir, trazendo para junto de si. Os pseudópodes são, portanto, a libido que se projeta do eu sobre outros objetos, mas que, da mesma forma que foi investida, pode ser desinvestida e retornar ao eu. Quer dizer, um vai e vem. Assim, há sempre esse balanço entre a libido do eu e a objetal. É um ir e vir, ir e vir, ir e vir. Isso é ao contrário do que Corrucci diz, mas não vamos falar em Corrucci agora. Aí esse videozinho eu achei e botei, que eu tinha editado, e botei para a gente... achei bonitinho. As amebas são organismos heterótrofos. Seu alimento é constituído por fungos, bactérias e outros pequenos organismos, os quais são envolvidos completamente por pseudópodes fagocitados. Nesse processo, a ameba captura e ingere organismos que são, inclusive, muito mais rápidos que ela. A ameba compensa sua lentidão liberando uma substância que torna a presa-alvo mais fácil de ser capturada. É o que acontece com esses flagelados. Quando eles notarem, já estarão capturados, debatendo-se em vão no interior do fagossomo ou vacúolo alimentar. Quanto mais se debatem, mais rápido o oxigênio que lhe resta será consumido e acabam morrendo. Ao vacúolo alimentar une-se o lisossomo, uma vesícula que contém enzimas que se encarregarão de fazer a digestão. Fala-se, então, em vacúolo digestivo.
Só para a gente ver como é que é, né? Porque a gente não tem muita noção, né? Isso é um termo bem, bem médico mesmo, né? Enfim. Para prosseguir, para concluir também, recordando, né? Lembra, aqui no meio, o impulso tem origem, vai passar por um labirinto e descarga. No soma, com a descarga. Uma vez surgida a pulsão, não pode ser destruída e nem inibida. Pode sim ser incidida uma defesa sobre ela. A sexualidade está correlacionada à pulsão. O desejo é algo que, com impacto constante, se apresenta não como um vetor de um único sentido de direção, mas como um labirinto de inquietudes permanentes. Então, ele vai rodar aqui, vai encontrar obstáculo, vai, até que consegue uma negociação de descarga. Em uma pulsão, podemos distinguir sua origem e sua finalidade. Sua origem é um estado de excitação do corpo, sua finalidade é a remoção dessa excitação. No caminho que vai desde a sua origem até a sua finalidade, a pulsão torna-se atuante psiquicamente. Imaginamos-la como uma determinada quantidade de energia que faz pressão em determinada direção. É dessa pressão que deriva seu nome, TRIB. Ela sofre uma transformação aqui no meio e vira pulsão. Uma pulsão sempre deveria ser agradável, prazer, descarga, desprazer, não descarga. O objetivo do recalque é afastar da consciência determinada coisa. Promove uma cisão entre consciente e inconsciente, recalque primário, fixação. A pessoa fica fixada naquela dificuldade, naquela problemática, naquele conflito. Derivados do reprimido, novamente recalque, e recalca propriamente dito, ou secundário. Cota de afeto sofre vicissitude. É vivido como afeto ou sentimentos. A ideia vai para o inconsciente após recalque. O que eu trouxe isso aqui é mais para quem é psi, porque, na verdade, a ideia de recalque ela não é só individual em seu funcionamento, mas é extremamente móvel. Não deve ser encarada como um fato que acontece uma vez, produzindo resultados permanentes, tal como, por exemplo, se mata um ser vivo que a partir de então está morto. Não. Exige um dispêndio persistente de força e, se este viesse a cessar, o êxito do recalque correria perigo, tornando necessário um novo ato de repressão. Quer dizer, o recalcado ficaria o tempo todo enchendo o saco, vamos falar assim, uma linguagem bem chula, mas bem compreensível, para sair fora. Então, exige o tempo todo um esforço para que aquilo seja mantido. Então, como é que seria? Vem o instinto, sai, vai, encontra um obstáculo, ele vai buscar outro caminho. E é interessante porque a gente pensa a ideia de recalque como se fosse força que afunda e reprime. Não, aqui, ó, aqui é como se fosse um navio que vai abrindo o mar, tá vendo? Ele faz a cisão entre ideia e afeto. Recalca a ideia e o afeto muitas vezes sai, e é um sentimento sem uma ideia associada a ele. Você sente aquilo, não sabe nem por quê, né? Porque a ideia foi reprimida, foi recalcada. Não é uma coisa... Então, é essa cisão que esse recorte, esse corte, né? Não é uma coisa assim de forças contrárias, é a cisão que faz a coisa, o movimento. Isso é muito interessante, isso é muito importante nos aprofundamentos da psicanálise, essa compreensão do recalque. Isso aqui é uma nota importante que eu falei antes, mas já vou voltar aqui. Pulsões do eu, pulsões sexuais. Nessa época do narcisismo, as pulsões do eu sexuais existem em conjunto. Somente na catexia objetal seria possível discriminar uma na outra. Quando ele escreveu o narcisismo, ainda não havia desenvolvido o conceito de pulsão de morte. A pulsão de morte só foi concebida em 20, em além do princípio do prazer. Nós estamos em 14. A obra do Freud, às vezes, fica difícil da pessoa entender, porque é isso, é um vai e vem, você está em que ano, você está em que época, aí você depois tem que voltar para ver onde é que vai, você tem que primeiro... A primeira coisa que eu fiz quando comecei a estudar Freud foi tentar uma visão linear dessa visão dele, porque senão você fica perdido em onde é que eu estou, e você vai botar pulsão de morte onde não tem, vai botar... É complicado isso, sabe? É muito complicado. E por isso que é interessante essa ideia, né, do tempo, em que época, primeira tópica, segunda tópica. O projeto só foi publicado pós-morte.
Não tinha, durante a obra dele, a publicação do projeto foi achado. Só que o projeto é uma compreensão, um olhar, né, baseado no mundo neurológico. Ele abandona o mundo neurológico e faz só pela parte psíquica. E isso é interessante também, quer dizer, são questões como que é importante, quem lê o projeto vai entender. Se tira a questão neuronal, vai entender muita coisa que o Freud veio a repetir depois, veio a falar depois, só que ele não tenta explicar mais com base neuronal.